Fala, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Labirinto Central, o lugar onde a gente mergulha de cabeça nas histórias mais malucas e emocionantes do esporte que a gente tanto ama. E aí, como é que vocês estão? Tranquilidade? Espero que sim, porque hoje o papo é sério, o papo é reto, o papo é sobre aquelas paradas que fazem a gente pular do sofá, gritar igual maluco e pensar: que isso, meu filho, calma! Porque, meus amigos, o futebol é muito mais que um esporte. É emoção pura, é suor escorrendo, é paixão que não cabe no peito. E, principalmente, são aqueles momentos que desafiam a lógica, que fazem a gente duvidar se o que a gente viu foi real mesmo. Hoje, meus consagrados, a gente vai relembrar, ou para quem é mais novo, conhecer os maiores feitos da história do futebol. Prepara o lencinho porque tem história aqui que é de arrepiar até o último fio de cabelo. A gente vai falar de jogadas que entraram para a eternidade, aquelas que a gente conta pros netos, sabe? Recordes que parecem simplesmente impossíveis de serem quebrados, tipo coisa de videogame no modo fácil, só que na vida real, meu camarada. E claro, aqueles momentos em que o mundo inteiro parou, com o olho grudado na tela, para assistir algo inacreditável acontecer diante dos nossos narizes. É cada história que parece mentira, mas aconteceu. Então, antes da gente começar essa viagem no tempo e relembrar essas façanhas épicas, já sabe o esquema, né? Faz o L aí de labirinto, mas também faz o L de like. Deixa aquele like gostoso para fortalecer o canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito para não perder nenhuma resenha braba como essa. E ativa o sininho para ser notificado. Porque aqui o conteúdo é de primeira. E o mais importante, prepara o coração, meu amigo, minha amiga. Porque o último feito que a gente separou para hoje, esse aí vai te deixar de queixo caído, vai te arrepiar dos pés à cabeça. Confia na call do pai, solta a vinheta e vamos que vamos. Para começar essa lista com o pé direito, ou melhor, com os dois pés e a cabeça, a gente tem que falar dele, né? Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, o rei do futebol. Não tem como, simplesmente não tem como falar de grandes feitos sem citar esse monstro sagrado. O cara não só jogava bola, ele fazia arte com a redonda. É uma lenda viva. E não é à toa. Pensa num jogador que transcendeu o esporte, que virou sinônimo de Brasil no mundo inteiro. Esse era o Pelé. O cara simplesmente foi o único jogador na história a conquistar 3 Copas do Mundo. 3! Em 58, 62 e 70. Imagina a pressão, a responsa. E o maluco foi lá e papou 3 vezes o caneco mais cobiçado do planeta. É brincadeira? E não para por aí não, meu camarada. Além das Copas, o homem era uma máquina de fazer gols. Mais de 1000 gols na carreira. 1000! Tem atacante hoje em dia que sonha em fazer metade disso. E não era golzinho empurrando pra dentro, não. Eram pinturas, golaços de placa, dribles que deixavam os zagueiros plantados, procurando a bola até agora. O Pelé colocou o Brasil no topo do futebol mundial. Ele deu identidade para o nosso futebol. E o mais impressionante é que, mesmo depois de mais de 60 anos, ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu repetir o feito das 3 Copas. Isso só mostra a dimensão do que esse gigante fez. É história pura, meus amigos. Agora a gente viaja para 1986, no México, para falar de um dos personagens mais icônicos, controversos e geniais da história do futebol. Dom Diego Armando Maradona, o nosso eterno El Pibe de Ouro. E tem um jogo específico, um confronto contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, que resume perfeitamente quem foi Maradona. Nesse único jogo, meus amigos, o baixinho argentino protagonizou 2 dos gols mais famosos e debatidos de todos os tempos. Primeiro, veio a infame, porém lendária, mão de Deus. Num cruzamento na área, Maradona, menor que o goleiro inglês Peter Shilton, sobe e desvia a bola para dentro do gol com um soco, com a mão esquerda.
uma malandragem argentina que o juiz não viu e validou o gol. Um escândalo para uns, genialidade para outros. Poucos minutos depois, como se quisesse mostrar que não precisava só da ajudinha divina, Maradona resolveu calar os críticos da forma mais espetacular possível. Ele pegou a bola no campo de defesa. E aí, meus amigos, começou o show. Ele saiu driblando meio time da Inglaterra. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, incluindo o goleiro, ficaram para trás, comendo poeira, enquanto Dieguito avançava imparável até tocar para o fundo das redes. Um gol antológico, considerado por muitos o gol do século. Esses dois momentos, tão distintos e tão próximos, mostram a dualidade de Maradona, a astúcia, a polêmica, mas acima de tudo uma genialidade absurda e um estilo único que encantou o mundo e levou a Argentina ao título mundial naquele ano. É mole ou quer mais? Agora, segura a emoção aí porque a gente vai falar de uma das maiores zebras, se não a maior, da história do futebol moderno. Temporada 2015-2016 da Premier League, o campeonato mais rico e disputado do mundo. E no meio de gigantes como Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, surge um time nanico, o Leicester City. Um time que, na temporada anterior, tinha lutado desesperadamente para não cair para a segunda divisão. As casas de apostas pagavam 5 mil para um pelo título do Leicester. 5 mil! Era mais fácil o ET Bilu aparecer no centro de Londres do que o Leicester ser campeão. E eles tinham um técnico recém-chegado, o italiano Claudio Ranieri, que muitos já consideravam ultrapassado. Mas aí, meus amigos, o futebol mostrou porque é o esporte mais apaixonante do planeta. Semana após semana, contra todas as probabilidades, contra todos os prognósticos, o Leicester City, com jogadores como Vardy, Mahrez e Kanté, que até então eram desconhecidos do grande público, foi vencendo, foi somando pontos, foi calando os críticos. Eles enfrentaram os gigantes de igual para igual e saíram vitoriosos. Foi uma campanha que parecia roteiro de filme de Hollywood, daquelas histórias de superação que fazem a gente acreditar que tudo é possível. O Leicester City, o pequeno Leicester, foi campeão da Premier League, deixando o mundo do futebol de queixo caído. Uma história que inspira, que emociona e que prova que no futebol nem sempre o dinheiro e o favoritismo vencem. Que coisa linda! Agora a gente precisa falar de uma era, de uma rivalidade que definiu o futebol mundial por mais de uma década. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Que privilégio o nosso, hein? Viver na mesma época desses dois monstros sagrados. Por mais de 10 anos, esses dois ETs simplesmente dominaram o esporte. Quebraram todos os recordes imagináveis e inimagináveis. Artilharias, bolas de ouro, títulos nacionais e internacionais. Era uma disputa particular em campo que elevou o nível do futebol a patamares nunca antes vistos. Era tipo Batman versus Superman, só que com chuteiras e com gols toda semana. A gente parava para ver os jogos só para saber o que eles iam aprontar. E o mais legal é que eles tinham estilos completamente diferentes, o que tornava a rivalidade ainda mais saborosa. De um lado, Messi, o gênio argentino, com sua habilidade surreal com a bola colada no pé esquerdo, dribles curtos, visão de jogo espetacular, uma coisa quase artística. Do outro, Cristiano Ronaldo, o robozão português, uma máquina de gols, força física impressionante, velocidade, faro de gol apurado e uma mentalidade vencedora inabalável. Eles dividiram o mundo entre fãs de um e fãs de outro, mas no fundo, todo mundo sabia que estava testemunhando história sendo feita. Uma rivalidade que, apesar da intensidade, sempre teve um respeito mútuo e que, sem dúvida, foi espetacular de acompanhar. Dois gigantes que marcaram uma geração inteira. E para fechar essa lista, meus amigos, a gente chega num momento que, para nós brasileiros, é doloroso, é traumático, mas que, inegavelmente, é um dos maiores e mais chocantes feitos, ou desastres, dependendo do ponto de vista da história das Copas do Mundo.
O fatídico 8 de julho de 2014, semifinal da Copa do Mundo no Brasil. Estádio Mineirão, Brasil contra a Alemanha. A expectativa era enorme, a torcida confiante, mesmo com a ausência de Neymar, lesionado. Mas o que aconteceu naquele gramado foi algo que ninguém, nem o mais pessimista dos torcedores, poderia imaginar. Um atropelo, um massacre, um pesadelo. A Alemanha simplesmente passou o trator por cima da seleção brasileira. 1, 2, 3, 4, 5 gols só no primeiro tempo. 5. O placar final. Alemanha 7-1 Brasil. A maior derrota da história da seleção brasileira em Copas do Mundo. E justamente em casa. Foi um choque que paralisou o país, que virou meme mundial, mas que também serviu como uma lição duríssima. Aquele jogo marcou uma virada no futebol mundial, expôs fragilidades e forçou uma reflexão profunda sobre o nosso futebol. Um feito inesquecível, no sentido mais trágico da palavra, para todos que assistiram, seja no estádio, pela TV, ou que apenas ouviram os gritos de gol ecoando pela vizinhança, sem entender o que estava acontecendo. Um dia para não ser esquecido, mas para ser superado. Meus amigos, doeu? E ainda dói. E aí, minha rapaziada do Labirinto Central, sobreviveram a essa montanha-russa de emoções? Que viagem, hein? Do céu ao inferno, da glória à tristeza, passamos por alguns dos momentos mais inacreditáveis que o futebol já nos proporcionou. Esses foram apenas alguns dos maiores feitos da história do futebol. Mas é claro que, num esporte tão rico e com uma história tão vasta, existem muitos outros momentos que poderiam estar aqui. Cada torcedor tem aquele lance, aquele gol, aquele campeonato que marcou a sua vida, e isso é uma das coisas mais incríveis do futebol, essa conexão pessoal que a gente cria. A beleza do futebol está justamente nisso, na sua capacidade de nos surpreender a cada instante, de criar heróis inesperados e de escrever capítulos que desafiam qualquer roteiro. Desde a genialidade de um Pelé passando pela malandragem e talento de Maradona, a zebra histórica do Leicester, a era dominada por Messi e Cristiano Ronaldo, até o choque de um 7-1 que nos fez repensar tudo. Cada um desses momentos contribuiu para a lenda do esporte mais popular do planeta. E a gente sabe que muitos outros feitos ainda estão por vir, porque a bola não para de rolar e a história continua sendo escrita a cada partida. Agora eu quero saber de vocês, meus parças. Qual momento você acha que faltou nessa lista? Qual aquele feito que te marcou profundamente e que merecia estar aqui? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia, vamos debater, porque aqui no Labirinto Central, a resenha é livre. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga, aquele parente fanático por futebol para ele, ou ela relembrar esses momentos épicos também. Fechou? Tamo junto demais, aquele abraço e até a próxima. Fui!